Oi, gente. Um bom dia para vocês. Tudo bem? Turma, na aula passada nós vimos a nomenclatura científica, vocês se lembram? Nós falamos que todos os seres vivos, todas as espécies descobertas até hoje, elas ganharam um nome científico. E esse nome tem por função tornar a espécie universal e facilitar os estudos dos biólogos, principalmente, que é quem trabalha diretamente com os seres vivos. E eu digo tornar esse nome universal, que esse nome ele vai ser conhecido em qualquer lugar do mundo, certo? Então, por exemplo, se a gente disser em qualquer parte do mundo cães familiares, esse nome se refere ao cachorro doméstico. Se a gente disser em qualquer lugar do mundo Homo sapiens, esse é o nome da nossa espécie. E aí, gente, tendo um nome universal, facilita o estudo, porque tudo que é organizado tende a facilitar, certo? Nós vimos que o nome ele é composto por duas palavras, o gênero e o epíteto específico, certinho? Ele deve estar escrito em latim, destacado no texto, a primeira palavra com inicial maiúscula e a segunda minúscula. Ok? Hoje nós vamos ver, turma, um pouco mais sobre taxonomia. Na verdade, é uma parte da matéria que se chama sistemática. Nós vamos começar a ver, a ter uma noção, tá? Então, é um estudo muito introdutório, muito incipiente. É só para realmente a gente conhecer essa parte da biologia que é a sistemática, tá? Então, nós vamos ver agora noções de sistemática e árvores filogenéticas. Perceba que são palavras difíceis, né? Sistemática, filogenética, tá? Há autores que acham, que consideram essas palavras sinônimas. Vamos ver aqui adiante, tá? Vocês vão perceber que não é difícil. Tenham bastante atenção. Sistemática, gente, ela é o estudo da biodiversidade com as hipóteses da história evolutiva dos seres vivos. Pareceu difícil essa frase? Então, eu vou deixá-la bem simples para vocês. A sistemática é o estudo de todos os seres vivos, que é a biodiversidade da Terra. Mas é um estudo que leva em conta a evolução das espécies. Então, a sistemática estuda todas as espécies do planeta de um ponto de vista evolutivo, certo? E eu queria que vocês separassem uma coisa, tá? Sempre quando eu vou falar de evolução, eu tenho que dizer para vocês que vocês não têm que acreditar nisso, tá? Mas vocês têm que aprender isso para as provas de vocês, como a prova do Enem, por exemplo, tá? Porque evolução a gente não mistura com religião, ok? Muito bem, sistemática é isso. Ficou simples? É o estudo de todos os seres vivos da Terra, mas de um ponto de vista evolutivo, de um ponto de vista da evolução. Como eles evoluíram? Qual espécie deu origem a qual? Qual é o ancestral de outra espécie? De onde vieram as plantas? De onde vieram os cordados? Como é que as aves evoluíram? Isso é a história evolutiva dos seres vivos e a sistemática trata disso, tá? Da história evolutiva dos seres vivos, da biodiversidade da Terra. E, gente, a sistemática, ela trabalha com uma ferramenta chamada árvores filogenéticas, né? Ou árvore filogenética. Árvore, por quê? Porque, observe esse desenho, lembra os ramos de uma árvore, né? Filogenética, porque filogenia e sistemática são muito semelhantes. Uma árvore filogenética, ela é uma representação, ou seja, ela é um desenho, como esse que está aqui, e este desenho, ele mostra a história evolutiva e as relações de parentesco das espécies e grupos. Turma, uma árvore filogenética é um desenho que vai mostrar qual espécie é parente de qual,
de onde que as espécies evoluíram, quem é o ancestral de quem. Eu coloquei este desenho especificamente porque essa foi a primeira árvore filogenética já desenhada na história da ciência. Isso aqui, gente, é uma foto do caderno de Charles Darwin. Então, esse esboço é o primeiro esquema de uma árvore filogenética, né? Uma árvore de evolução, alguma vez desenhada pela mão do próprio Charles Darwin. Se vocês colocarem no Google aí, a árvore filogenética desenhada por Darwin. Esse foi o primeiro esboço, a primeira árvore filogenética já desenhada em toda a ciência. Já observe que ela tem ramos, ela tem nós e ela tem, olha, A, B, C e D, diferenciando grupos. Grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. O que essa árvore me mostra? Ela me mostra que houve esse número 1 aqui, um ancestral comum, que deu origem a todas as outras espécies, mas através da evolução. É isso que a árvore filogenética me conta, certo? Adiante. E essa árvore, gente, filogenética, esse desenho que mostra a evolução dos seres vivos, ela é construída com base em características de anatomia. O que é a anatomia? A forma, tá? A forma, morfologia, que também é forma, com base no DNA. E aqui essa característica, né? As árvores construídas com base no DNA, elas não deixam erros, porque o DNA não mente jamais, né? Usa-se também características do desenvolvimento embrionário das espécies, a sequência de aminoácidos e outras, tá? Uma árvore filogenética, ela é construída usando essas características aqui, essas ferramentas. E ela é construída com base nas semelhanças evolutivas, que eu posso chamar também de grau de parentesco evolutivo, que posso chamar também de características evolutivas. Certo? Uma árvore, ela é construída com base no parentesco evolutivo, nas semelhanças evolutivas, nas características evolutivas, tudo evolutivo. A árvore filogenética, ela me mostra a evolução daquela espécie. Quem é o ancestral dela, para onde que ela foi, se ela se extinguiu, se ela ainda existe no tempo de hoje. Ok? Adiante. O desenho, turma, é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Ela pode aparecer desse jeito. Eis uma árvore filogenética. Agora, vamos entender as partes, tá bom? Preste muita atenção. Compreendendo uma árvore filogenética, já sabendo que ela me mostra a evolução, vamos compreender as partes dela. Essas linhas, ó, essas linhas da árvore, tá? Eu chamo de ramos. Então, perceba, tem um ramo inicial. Esse ramo se divide em dois, um vem para cá, o outro desce e vem para cá. Aí, esse ramo daqui, ó, acompanhe sempre a ponta da caneta. Esse ramo daqui também se ramifica, um vem para cá e o outro vai para lá. Olha, perceba, um sobe, o outro desce. Esse que desceu ramifica de novo em outros ramos e esse de cima também ramifica de novo, tá? Numa árvore filogenética, então, eu tenho os ramos, ok? E esses ramos, eles são entendidos da espécie ancestral para as espécies atuais. A espécie ancestral, ela não existe mais, ela já foi extinta. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o ramo da espécie ancestral. E aqui eu tenho os ramos das espécies atuais, as que estão vivas até hoje. Repetindo, a árvore é formada de ramos, de linhas, que eu chamo de ramos. São linhas que eu chamo de ramos. Os ramos, eles vão do ancestral para os atuais, das espécies ancestrais para as espécies atuais. As espécies atuais são as que são viventes hoje, as que existem hoje. As ancestrais, elas já foram extintas. Então, A, B, C, D e E é o nome das espécies atuais, as espécies que existem hoje na Terra. Tudo que tá para cá já foi extinto. Então, essas que se extinguiram, antes de se extinguir, deram origem às espécies atuais. Essa é a ordem da evolução das espécies.
De onde nós viemos do ponto de vista científico? Nós temos espécies no nosso passado, bem distante, que foram se modificando ao longo do tempo até dar origem ao que nós somos hoje, certo? E foram se modificando como mesmo? Por mutações no DNA. Quando muda o DNA por mutação, muda a característica. A característica surge por meio de mutações no DNA. Isso é a evolução sendo traçada. Há uma espécie ancestral que se modificou muito e deu origem a uma espécie vivente hoje, tá? Então, essas linhas eu chamo de ramos ou de galhos, né? Porque é uma árvore filogenética, é mais comum chamar de ramos, tá bom? E perceba que os ramos, né, eles se ramificam, né? Eles se dividem. Então, um ramo inicial que se ramificou em 2. Esse aqui ramificou-se em 2. Aqui ramificou-se em 2 e aqui ramificou-se em 2. E em cada ramificação eu tenho aqui em amarelo um nó. Nó, isso aqui é um nó. O que o nó me fala? O nó me dá a seguinte informação. Houve uma especiação. O que é a especiação? A formação de novas espécies. Então, o nó me informa que houve uma especiação. Cris, me explique melhor. Explico. Observe aqui, siga sempre a ponta da caneta, tá? Havia uma espécie, nesse ponto aqui, uma espécie ancestral. É o ancestral de todos nessa árvore filogenética. É o ancestral de todas as espécies. Esse ancestral, ele provavelmente tinha uma população, então não era um indivíduo só, eram muitos indivíduos, era uma população de espécies ancestrais, e essas populações provavelmente ficaram isoladas, ou seja, houve uma barreira física entre elas que impedia a reprodução. E essa população aqui inicial dos ancestrais passou tanto tempo isolada que quando eles se reencontram, eles não conseguem mais ter filhos. Aí eu digo que houve uma especiação, houve a formação de duas novas espécies. Uma população deu origem a esse ramo aqui e a outra deu origem a esse ramo aqui. Ok? Cada nó me indica que houve especiação. Onde as linhas se encontram, eu tenho os nós. Em cada nó, a espécie deu origem a outras. Como? Por especiação, por modificação. E eu tenho, gente, o tempo, tá? Eu tenho geralmente aqui embaixo, ou aqui do lado, ou aqui em cima, ou desse lado, não importa a localização. Mas a árvore filogenética, ela traz um período para mim, geralmente em milhões de anos. Tá bom? Adiante. Observemos esse slide aqui, que quer dizer a mesma coisa. Vale a pena repetir, então vamos lá. É outra árvore filogenética. Essa aqui está em pé. Percebam que o ancestral comum está aqui, as espécies atuais estão aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Essa aqui, ela está deitada, concorda? O ancestral comum está aqui, ó, na ponta do meu dedo. Essa aqui está em pé. É uma árvore filogenética? É. Vamos analisá-la também, tá? Nós falamos que cada linha eu chamo de ramo, então ramo, um ramo, outro ramo, outro ramo. Aqui também é um ramo, o ramo do ancestral. As letras, elas representam o que para mim? Lá no topo da árvore são as espécies do presente, as espécies que existem, as espécies viventes. E eu tenho um tempo evolutivo, então passado e presente. E esse tempo é milhões de anos geralmente, tá? O nó, lembram-se do nó? O encontro de linhas eu chamo de nó. E cada nó representa cladogênese. O que é cladogênese? É especiação, tá? É formação de novas espécies. E o ancestral comum nos ramos de cima. Então, vamos entender isso aqui, tá? Começando sempre de baixo para cima. Eu sempre analiso uma árvore filogenética de baixo para cima. O que eu tenho aqui? Na ponta da caneta, tem um ancestral comum,
tá? Uma população de espécies que viveu lá no passado muito distante de hoje. Essa população sofreu especiação e elas deram origem a duas novas espécies. Uma espécie A, que vive até hoje, no tempo presente, e uma espécie nesse espaço aqui, ó, nesse ramo, que foi extinta, tá? Essa espécie aqui, que foi extinta, também sofreu especiação. Olha aqui o segundo nó. E deu origem à espécie B, que vive até hoje, e deu origem a outra população de outras espécies, que também foram extintas. Como que eu sei? Porque não estão aqui no presente, então foram extintas. Essa população aqui sofreu uma nova especiação e deu origem à espécie C e deu origem às espécies compreendidas nesse espaço aqui, ó. Essa população sofreu uma nova especiação e deu origem à espécie D e à espécie E. Certo, gente? Entendido? Então, eu tenho aqui embaixo o ancestral comum de toda a árvore. Agora, aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto lilás, eu tenho o ancestral comum somente de D e de E. Então, observe aqui a legenda. Neste ponto, eu tenho um ancestral comum exclusivo dos grupos D e E. Então, os grupos D, ou a espécie D, o grupo E ou a espécie E, tem um ancestral comum recente, que é esse aqui, e um ancestral comum mais antigo, que é esse aqui. Certo? Tudo bem? Tranquilo até aí? Simples, né? Adiante. Vamos ver um exemplo de árvore filogenética de plantas, tá? Perceba que eu tenho uma árvore filogenética. As espécies viventes são as algas, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá bom? Que são os 4 grupos de plantas viventes e a alga não é planta, tá? Do reino protista. Turma, o que eu tenho aqui? Tenho um ramo de alga, um ramo de briófita, um ramo de pteridófita, um ramo de gimnosperma, um ramo de angiosperma. Como que eu começo a entender essa árvore filogenética? Lá de baixo, sempre aqui de baixo, tá? Então, aqui na ponta da caneta tem um ancestral comum das plantas. Esse ancestral comum das plantas, primeiro, gente, ele apresentou uma característica que é a presença de clorofila. Clorofila é o pigmento verde que capta a luz para que a fotossíntese ocorra. Então, existia uma população de seres que tinham clorofila. Esses seres evoluíram, sofreram mutações e uma parte desses seres, aqui, ó, aqui é um nó, uma parte desses seres sofreu uma especiação nesse ponto e deu origem aos seres que nós conhecemos como algas. Algas têm clorofila? Sim, tá? E uma outra população deu origem a um grupo de plantas, ó, de seres que estão compreendidas deste ponto aqui até este ponto aqui. As algas, elas existem até hoje. Os seres, gente, que viveram nesse período aqui, ó, eles tinham uma característica, que era a presença de embrião. O embrião é a estrutura que se forma depois do zigoto. Esses seres aqui, eles foram extintos, mas antes disso, eles sofreram uma especiação, ó, que é o nó, e deram origem às plantas que nós conhecemos como briófitas, que são os musgos. Os musgos, aquela que parece um lodinho verde, né? E um outro grupo dessas espécies aqui deu origem a espécies compreendidas nesse espaço aqui. E as espécies que estavam compreendidas nesse espaço aqui, elas têm uma outra característica nova, que é a presença de vasos condutores. Vasos condutores são xilema e floema, que leva água, sais minerais, glicose na planta. Essas espécies daqui sofreram uma nova especiação, aqui é um novo nó, e por modificações, mutações, deram origem às pteridófitas, que são plantas como as samambaias. Outra população deu origem a outras plantas que estão compreendidas aqui, ó, nesse espaço, e elas apresentavam sementes. Essas plantas daqui sofreram uma nova especiação. Uma parte delas deu origem às gimnospermas, a outra parte deu origem às
angiospermas. E elas apareceram com uma nova característica, que era a presença de frutos. Então, olha o que eu te expliquei. Eu te disse que gimnosperma é ancestral de angiosperma. Pteridófita é ancestral de gimnosperma. Briófita é ancestral de pteridófita. E alga é ancestral de briófita. Quem é o ancestral comum a gimnospermas e angiospermas? É esse aqui, as espécies que estão aqui. Quem é o ancestral comum entre pteridófita, gímeno e anjo? É esse aqui, ó. Que ele pega pteridófita, ele pega gímeno e ele pega anjo. Quem é o ancestral comum de briófitas? Tá nesse ponto aqui, ó. Porque pega briófitas, pteridófitas, gímeno e anjo. Entendido, gente? Assim eu analiso uma árvore filogenética. Adiante. Perceba este desenho. É uma árvore filogenética um pouco mais complexa. E ela mostra justamente os 3 domínios que nós estudamos. Vocês se lembram? Olha, nessa árvore filogenética eu tenho separado o domínio bactéria, que está aqui tudo em azul, domínio árquea, que está tudo em vermelho, e o domínio eucária, que está aqui em cor de vinho, marrom. Vamos lembrar aqui, aproveitar? Todas essas bactérias que estão aqui, ó, no domínio bactéria, são bactérias normais, vocês se lembram? Bactérias que têm parede celular de peptidoglicano, são bactérias na nossa pele, as bactérias que vivem no solo, tá? Todas as bactérias que estão dentro do domínio árquea, que estão aqui, ó, nesses ramos de vermelho, são bactérias que vivem em lugares extremos, vocês se lembram? Em lugares com muito metano, com muita salinidade, em borda de vulcão. São as bactérias chamadas extremófilos, árqueas, são bactérias mais primitivas do que a do domínio bactéria. E todo mundo que é eucária é eucarionte, tem a célula o quê? Com núcleo, né? Então, olha que aqui engloba tudo isso aqui, ó. Dentro deles tem o reino dos animais, o reino fúngico, o reino das plantas, né? Interessante? Muito interessante. É uma árvore filogenética que mostra os 3 domínios. Onde é que está o ancestral comum? Está aqui embaixo. Olha aqui quantos nós, né? Quantas especiações que mostra nessa árvore filogenética. Adiante. Muito bem. Agora vamos ver a nossa árvore filogenética. Aí você olha para mim e diz, quer dizer, olha não, que você não tá me vendo, né? Você vai pensar assim, ah, meu Deus, mas não foi Deus que criou tudo? Foi o que eu te falei, tá? Você separe religião de biologia, porque senão não vai dar certo. Isso cai no Enem, tá? O que você acredita não necessariamente tem que ser o que você estuda. Pense assim, tá? Bom, é uma árvore filogenética? Sim, e ela me dá aqui, ó, o tempo em milhões de anos, tá? De 0 até 60 milhões de anos, indo para o passado, andando para trás, né? As espécies do topo são as espécies atuais, as viventes, né? Ó, macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo. Novo Mundo é a América, Velho Mundo é a Europa, tá? Os hominídeos, os pongídeos, que são gibão, orangotango, gorila, chimpanzé e os hominídeos. No caso aqui, colocaram só o homem, tá bom? Turma, o que eu entendo aqui, tá? Lá embaixo, mais ou menos, ó, 60 milhões de anos atrás, estão os ancestrais de todos esses seres. Então, há mais ou menos 70 milhões de anos atrás, está o nosso ancestral mais primitivo, que eram animais chamados de prosímios primitivos, tá? Aí, o que aconteceu? Mais ou menos, ó, perto de 50 milhões de anos, houve a primeira especiação. Isso quer dizer que esses prosímios, uma população deles deu origem aos macacos do Novo Mundo, e outra população desses prosímios se modificou e deu origem a esses seres aqui, ó, que viveram mais ou menos de 50 milhões de anos até, olha aqui, segue a linha, até 40 milhões de anos, quer dizer que eles já foram extintos, né? Esses seres aqui, ó, sofreram uma nova especiação e deram origem a espécies que viveram nesse período aqui, ó, mais ou menos de 30
mais um pouco de 30 milhões de anos, até mais ou menos ali, ó, quase 20 milhões de anos. Se extinguiram, mas antes disso sofreram especiação e deram origem aos macacos do Velho Mundo, certo? Outra parte, voltando aqui, ó, próximo de 40... Epa, peraí que eu encostei aqui sem querer. Voltando aqui, perto de 40 milhões de anos, então, um ramo se modificou e deu origem a esses macacos, e um outro ramo se modificou e deu origem a macacos que viveram aqui, ó. Nessa linha, nesse ramo aqui, que foi de pouco mais de 30 milhões de anos até mais ou menos 20 milhões de anos. Quando chegou a 20 milhões de anos atrás, ocorreu uma nova especiação, e essa população aqui deu origem ao gibão e deu origem também a animais que viveram aqui, ó, nesse período, até de 20 milhões de anos mais ou menos, até mais ou menos 15 milhões de anos, né? Quando chegou aqui em mais ou menos 15 milhões de anos, houve uma nova especiação e uma parte dessa população deu origem ao orangotango, que vive hoje. O orangotango é asiático, tá? E deu origem a animais, macacos que estão aqui, ó, nesse período aqui, tá? Mas que foram extintos. E antes de se extinguir, olha aqui, ó, o novo nó, sofreram uma especiação e deram origem ao gorila e outros animais. Houve uma nova especiação e formou-se o chimpanzé e o homem. Turma, o que eu entendo por essa árvore filogenética que é importante? Chimpanzé e homem têm esse ancestral comum recente. Você se lembra que o nó, ponta da caneta, o nó, ele me fala que é o ancestral comum. Então, nesse nó aqui, eu tenho um ancestral comum do chimpanzé e também do homem. Isso quer dizer que os chimpanzés e nós temos o mesmo ancestral comum. Por isso que nós somos tão parecidos, tá? Porque nós evoluímos do mesmo animal. E por que eu não virei chimpanzé? Porque quem seleciona as características é o ambiente. As mutações que a população do chimpanzé sofreu foram diferentes das mutações que os homens sofreram. Por isso que nós ficamos diferentes. Nós e chimpanzés somos grupos irmãos. Por quê? Porque somos muito próximos. De todos os animais da Terra, nós e os chimpanzés somos mais parecidos. A análise de DNA mostra isso, tá bom? Nesse nó aqui, ó, eu tenho um ancestral comum do gorila, do chimpanzé e do homem. Eita! Nesse nó aqui, ó, mais ou menos 20 milhões de anos atrás, eu tenho um ancestral comum, ó, de todos os hominóideos, tá? Que engloba todos esses 5 animais aqui. E assim a gente vai vivendo, né, turminha? Sabendo que nós somos parentes do macaco. Cris, eu vim do chimpanzé? É isso que tá te mostrando? Você veio do chimpanzé? Ou você e chimpanzé tiveram o mesmo ancestral comum? Isso mesmo, a segunda opção, né? Nós e chimpanzés tivemos o mesmo ancestral comum. Como que é isso, Cris? Imagine aí 10 animais que viveram há cerca de 10 milhões de anos atrás. Imagine 10 animais com aparência de primata. 5 desses animais mudaram lá para a região leste da África. E 5 desses animais mudaram lá para a região oeste da África. São regiões diferentes, né, gente? As mutações que esses 5 sofreram foram diferentes das mutações que esses outros 5 sofreram. Então, os 5 que foram para o leste deram origem ao chimpanzé. Os 5 que foram para o oeste deram origem ao homem. Claro, gente, é uma explicação assim, muito grosso modo, tá? Muito grosso modo mesmo. Turma, a evolução do ser humano, ela é complicadíssima. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo do mais resumido que eu consigo passar para vocês. Adiante. Tá ficando enorme a aula, mas já tá acabando, tá? Eu coloquei essa foto, que tá de cabeça para baixo, porque não coube no slide em pé, que é uma super árvore filogenética com não todas as espécies do mundo, mas um grande número de espécies, tá bom? Olha aí. Que imensa árvore filogenética. Depois, se você tiver curiosidade, consulta lá no Google.
E para fechar a nossa aula, vamos entender o que é apomorfia e plesiomorfia, tá? Eu voltei, olha, com uma árvore filogenética de planta. Gente, o que é uma apomorfia? É uma característica nova, uma característica derivada. Então, olhando aqui, comparando gimnospermas com angiospermas, em angiospermas apareceu flores e frutos. Tinha flores e frutos em gimnospermas? Não, por quê? Porque, gimnosperma evoluiu antes de ter flores e frutos. Então, flores e frutos é uma característica nova na evolução das plantas. Então, ela é uma característica derivada. Eu digo que é uma apomorfia. Agora, sementes, se eu comparo angiospermas com gimnospermas, tá? Semente já surgiu antes de flores e frutos. Então, a característica sementes é uma plesiomorfia, ou seja, uma característica primitiva, uma característica antiga. Se eu considerar esse cladograma inteiro, sementes, vasos condutores e embrião são plesiomorfias, características antigas. E flores e frutos é a característica mais derivada. Certo? Interessante, né? Vamos ver outro exemplo? A célula, né, gente? A célula procariótica é aquela sem núcleo, é a célula de bactéria, e a célula eucariótica é aquela que tem núcleo. Qual é a diferença entre elas? A carioteca, olha, aquela membrana que guarda o DNA. Não ter carioteca é uma plesiomorfia, uma característica primitiva, ou seja, é antigo. Ter carioteca é uma apomorfia. Opa, não é apomorfina, não. Deixa eu arrumar de uma vez. É uma apomorfia. Cadê? É uma característica derivada. Apomorfia. Uma característica derivada. Certinho? Pra gente fechar o entendimento. A imagem tá meio ruim, mas preste atenção. As cobras, antigamente, digo, há milhões de anos atrás, elas tinham pernas. Então, aqui é um esqueleto de serpente e perceba aqui pernas, tá? Hoje, as serpentes, nós sabemos que elas não têm pernas. Então, ter pernas é uma plesiomorfia, uma característica antiga. E não ter pernas, ou ter perdido as pernas, é uma apomorfia, uma característica derivada. Clareou? Espero que sim. Vamos fechando por aqui. A aula já ficou imensa e essa matéria é muito legal, tá? Espero que gostem, que tenham aproveitado. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!